Ação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E então, muito obrigado por estar aqui conosco, Cássio. Se chamar, quebrar essa para a gente de última hora aqui. Pois é, prazer em falar com você, com o Kennedy também. O Renato pediu para eu ficar aqui um pouco de backup, né? Eu, eu não tenho tanta experiência quanto o Renato, até porque quem toca o fórum lá na parte administrativa e executiva é o Renato. Eu exerço atualmente, né? Fui eleito agora em novembro como presidente do conselho pela segunda vez, mas a gente tenta participar, né, de várias Claro, discussões, né, dentro do Cássio, fórum, né? e você vem da polícia, né? Você é um perito Isso, criminal, não é isso? isso. Eu me aposentei como perito criminal, né, aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Já estou aposentado há 6 anos, mas já faço parte do fórum há 14 anos, né? E quando entrei no fórum, logicamente não ocupava esses cargos que eu ocupo hoje, né? E fui Uhum. conhecendo o fórum e avançando, e hoje estou aqui trabalhando junto com essa equipe do fórum, né? A Cujo pergunta trabalho que a gente vocês está conhecem. fazendo hoje, Vamos lá para a a- pergunta para ele, Zé. vai lá, a Qual- saída da crise, dessa crise que nós estamos vivendo esses dias aí, sem reformar as polícias militares, o que é preciso fazer? Olha, o fórum tem discutido isso, né? É, e nos parece que esse tema da reforma das polícias ele não é um tema que exclusivamente dos estados, ele é um tema brasileiro, né? O fórum identificou, né, que existem muitas leis que ainda são originárias da época da ditadura e que até hoje elas são aplicadas no dia a dia das polícias, né, por conta dessas leis orgânicas que as polícias têm, etc. E, inclusive, o Fórum recentemente tenta contribuir com projetos, né, que tentam trazer um pouco de discussão, né, e que pudessem servir para melhorar um pouco essa situação de revogar alguns pontos dessas leis, principalmente leis infraconstitucionais, né, que tratam da polícia. E no entendimento do fórum, existe sim, né, uma ligação bastante forte com o que tem acontecido hoje, esses últimos dias, com essas lacunas, com essa questão de não se ter definições exatas das funções de cada uma das polícias, né? Eu acho que isso, sei lá, resume um contexto do que a gente está falando aqui. Você consegue dar um exemplo para a gente de mudanças que poderiam, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública advoga e que poderiam ter ajudado, se não a evitar o que aconteceu no domingo, pelo menos a diminuir o problema? Olha, eu não sei se isso que eu vou citar, vamos dizer assim, tem uma ligação direta com o evento de domingo, mas entre várias questões, por exemplo, a questão das polícias militares e dos corpos de bombeiros poderem ser convocados como forças militares, né? Esse é um tema que está ligado, na minha opinião, até com aquilo que a gente também advoga, que é a questão da desmilitarização das polícias, né? E além disso, outras questões como a questão da participação de policiais em manifestações, a questão de você disciplinar melhor, coisas até muito atuais, eu diria, né, que é a participação de policiais em redes sociais e uma série de outros detalhes. Uhum. Isso que você acabou de falar, vamos pegar esse exemplo. A gente viu agora na identificação das pessoas que invadiram os prédios dos três poderes no domingo, uma grande quantidade de policiais militares, alguns da ativa, outros já reformados, de guardas municipais e até oficiais do Exército, né? Um coronel, inclusive, do Exército, ficou xingando o Exército depois que a polícia interveio ali, depois foi se desculpar com o grupo de WhatsApp dele, dizendo que não era bem assim e tal. O que poderia, por exemplo, ser feito de regulamentação para punir oficiais ou soldados que participam de atos como esse de domingo?
Eu acredito que é definir o que pode, o que não pode, né? Se você tem essa definição clara, né, você tem uma definição vamos dizer assim, disciplina anteriormente a questões que podem vir a ser discutidas depois que acontece o fato. Né? Uhum. Então, eu acho que disciplinar essas questões faz parte, inclusive, de uma necessidade que esse evento mostrou que se faz premente. Né? Eu preciso definir, isso pode, isso não pode, o que pode, o que é permitido e o que não é permitido para as polícias. Né? A gente sabe como questões de greve e outras coisas, mas esses outros detalhes muitas vezes ficam ali naquela zona cinza, naquela zona de sombra. Né? Eu acho que se a gente partir para. E não acho que tem que ser nada imposto. Né? O fórum ele busca trazer muitas vezes, né, ou quase sempre, essa questão para ser discutida, para servir de ponto de partida, para ser dialogada, para que isso possa, inclusive, ser trabalhado por aqueles que têm, né, a responsabilidade de trabalhar, que são aqueles que preparam os projetos de lei, que depois aprovam, etc. E, claro, né, pensar também nos órgãos que fazem essa fiscalização, né, o controle externo da polícia. Eu acho que isso também é um ponto que também é bastante relevante, né, Zé? Ô, Cássio, com base na tua experiência aí, tudo que você conhece, como é que você avalia a ação da Polícia do Distrito Federal no domingo e da Secretaria da Segurança Pública? O ex-secretário Anderson Torres está com ordem de prisão decretada. É evidente que teve conivência, que a cúpula da secretaria, que o Anderson e que o comando da polícia, eles escoltaram os manifestantes ali e deixaram quebrar as três sedes. Está evidente essa participação da cúpula, na sua opinião? Eu acho que esse vínculo da cúpula, ele hoje e daqui para frente, ele vai ser investigado. Sabe por quê que eu digo isso? Porque a gente não tem como comprovar, né, Kennedy? Mas veja, eu andei analisando vários temas, inclusive para outros veículos de comunicação a respeito disso. Aquela escolta, ela é comum nas manifestações aqui. Ela protege quem está fora da manifestação e quem está dentro. Isso não é errado. O que aconteceu de falha, que a gente realmente consegue apontar, é o seguinte: é, foi combinado, por exemplo, que aqueles manifestantes não poderiam ultrapassar a esplanada dos ministérios. Né? Segundo o Flávio Dino, foi. Então, mas ele disse também que depois houve uma mudança. Né? E que e a mudança ocorreu em cima da hora, e essa mudança talvez tenha feito com que o planejamento tenha alterado o quê? A execução. Se você reparar naquela primeira barreira, né, não existe um número suficiente de policiais, nós não temos ali polícia de choque, nós não temos cães, nós não temos um carro blindado, nós não temos nada ali, naquele primeiro momento, que nos permitisse pensar o seguinte: olha, se der errado, nós vamos partir para aquela repressão natural que existiria caso houvesse essa desobediência. E a desobediência, ela ocorreu. Se você vê, a gente vê nas imagens que alguns policiais chegam a usar spray de pimenta, né? Mas eles são policiais que jamais teriam condição de segurar aquela quantidade de manifestantes. E vencida essa primeira barreira, aí o despreparo ele se mostrou completo. Tanto é que aqueles policiais que foram flagrados tirando selfie já estavam próximos ali dos prédios invadidos. Né? E no início, eu quero crer que alguns desses policiais, né, foram extremamente infelizes porque imaginaram que estavam o quê? Registrando um momento bonito, né, para ser registrado, e aí, em um determinado momento, aqueles que tinham a intenção de partir para o vandalismo, para a destruição, começaram a agir. E nesse momento já não existia mais como se controlar aquele aspecto de manada, né, de multidão, e a gente experimentou aquela triste constatação da destruição que nos entristeceu a todos, né, independente de qualquer tipo de posição que a gente tenha. E você acha
Cássio, que tem condições políticas hoje para se propor uma reforma das polícias militares, ou isso está fora de cogitação? Olha, agora no início do ano, o Fórum tentou levar minuta de uma proposta para alguns parlamentares, né, para que a gente pudesse começar a discutir isso. O Fórum também defendia e segue defendendo algo que nós não atingimos, que foi a implementação de um ministério em separado, que seria o Ministério da Segurança Pública, né? Embora essas coisas aparentemente pode parecer que elas não estejam totalmente ligadas, mas para nós elas estão sim bastante ligadas. Ter um ministério que se atentasse exclusivamente para a segurança pública e outro para a justiça, para nós faria muito mais sentido. Quanto à parte bem objetiva do que você me perguntou, talvez, justamente por tudo que tem acontecido, possa se levantar, sim, essa questão, né? E esse momento acabar se mostrando um momento oportuno para essa discussão vir à tona e para que outras pessoas comecem a se interessar no tema e perceber a importância que ele tem e isso ganhar, de alguma maneira, a repercussão política que a gente gostaria que ganhasse. E você acha que, então, a reforma é a única saída possível para se evitar, ou tentar começar a se evitar, criar uma situação que, para mudar essa... Porque a impressão que a gente tem, depois de ter assistido tudo que a gente assistiu, é que, independentemente de ter havido, como, a meu ver, ficou claro, uma conivência do comando, a própria infiltração dessa radicalização política dentro das polícias deixa a sociedade meio que à mercê desses radicais, né? Porque há uma clara simpatia, não vou dizer do corpo policial todo, mas de uma boa parte dele, com isso que a gente viu no domingo. Então, o ou seja, a meu ver, me parece que a reforma policial das polícias é meio que um fator indispensável para a gente mudar essa situação. Eu estou enganado. Eu não sei se ela é o único caminho, mas Uhum. eu acho que ela é um caminho possível, né? E eu acho que ela pode sim contribuir para alterar esse quadro que a gente tem hoje, né? Uhum. Todos conhecem que essa questão da infiltração quase que ideológica que passou a existir dentro das polícias, né, ao longo do último governo, ela teve sim muita influência no que aconteceu agora no dia 8. Né? Eu acho que isso é inegável. Né? Uhum. E isso aconteceu não da noite para o dia, isso aconteceu como um processo. Né? E a gente precisa tentar entender exatamente por que isso aconteceu e da forma que aconteceu. Né? Será que foram promessas, né, feitas aos policiais? Né? O que fez com que boa parte dos policiais escolhessem, né, acreditar num projeto de direita, né, e Uhum. que finalmente, por conta disso e de outros fatores, né, a gente teve esse quadro, né, que a gente verificou agora no dia 8. Eu Perfeito. acho que é isso, né? Não, acho que você já deu a resposta, então, para a nossa pergunta para esse bloco, que é a reforma da polícia é um caminho para mudar o que Boa. aconteceu no dia 8 de janeiro. Cássio, muito obrigado mais uma vez aí por ter nos salvo. Foi o Imagina. reforço policial que faltou no dia 8, chegou para a gente aqui hoje agora. A Muito obrigado, cavalaria. Cássio. Tropa de Vamos choque chamar aqui, você né? de novo para a gente poder fazer com mais tempo também, que hoje foi muito atribulado o programa. Essa Não, estreia tranquilo. aqui, De toda forma, foi um prazer. A gente, eu sei que o Renato me avisou assim de última hora, mas foi um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer poder ocupar esse espaço e tentar ajudar de alguma forma, porque eu acho que essa contribuição é importante.